Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aqui conosco em mais uma produção do Santo Flow. Que Deus abençoe a todos vocês e quero dizer para você que sinta-se muito bem acolhido, muito bem acolhida aqui no nosso Santo Flow. Hoje, mais um dia da nossa série Vocação por Arte Sacro, no oferecimento da Arte Sacra, nossa empresa, a empresa que tem uma grande parceria aqui com o Santo Flow, como você já conhece aqui toda quarta-feira. E hoje nós temos uma grande alegria de receber para conversar um pouco, né? Ele que é daqui da Diocese de Itapetininga, está terminando aí o seu mestrado em Direito Canônico, e o Padre Luiz Paulo é o nosso convidado hoje no Santo Flow Vocação. Bem-vindo, Padre. Sua bênção. Que alegria ter o senhor aqui com a gente. Deus abençoe, Guto. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês, participando pela primeira vez do Santo Flow. Com muita alegria, eu venho para viver esse momento com vocês. Olha, é um padre que fez o contrário do evangelho na sua vida até agora, porque ele nasce em Itapetininga, 95% da vida sacerdotal em Itapetininga, então ele quebrou a questão de que o profeta não é bem-vindo na sua pátria. Ou eles estão aguentando por aguentar mesmo, né, Padre? É isso mesmo. Mas é assim mesmo, né? Exato. Eu nasci em Itapetininga, fiz o seminário em Itapetininga, fiquei apenas por 8 meses fora de Itapetininga, exercendo o ministério em São Miguel, e já tenho 7 anos que estou em Itapetininga como pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Olha que maravilha, né? Que graça, né? Então, nesse caso, o profeta da pátria foi acolhido na sua própria pátria, né? Que maravilha. Padre, é uma alegria ter o senhor aqui para a gente conversar um pouco e trocar uma ideia nesse dia tão especial. O senhor já nasce em família católica? Como que é o início de tudo? Isso, a minha família é uma família católica, de tradição católica, mas especialmente a formação religiosa eu recebi dos meus avós. Então eu posso dizer que eles têm um papel fundamental na minha vocação. Então eles me transmitiram esta fé e o meu avô me inseriu, inclusive, no serviço na comunidade, servindo como coroinha. O meu avô quem me incentivou a exercer esse ministério na igreja, que foi o primeiro ministério que eu exerci. Quantos irmãos o senhor tem? Eu tenho 2 irmãos. Eu sou o mais velho e tenho depois mais 2. Um menino e uma menina. Os 2 já estão casados. Já estão casados? Casados. Tenho próximos sobrinhos. da igreja? Os meus irmãos também participam. Não tão ativamente, como mas um padre, participam. Exato. Não tão ativamente como um padre, né? Mas participam. Participam, sim. Olha que maravilha, que coisa, né? Quando a gente conversa aqui sobre vocação, a gente sempre faz a pergunta: logo cedo o desejo do sacerdócio apareceu, nem que fosse uma fagulha, ou foi algo um pouco mais depois da juventude? Eu posso dizer que desde muito cedo eu senti o desejo de ser padre. Uma das minhas brincadeiras na infância era rezar missa. Ah, é? 3 coisas eu gostava de fazer nas minhas brincadeiras. Era rezar a missa, pregar a palavra. Eu me lembro que eu tomava a Bíblia e ficava pregando para o armário do quarto. E também a música. Nossa, esse armário deve ter se convertido, viu? Então eu tomava a palavra de Deus nas minhas mãos e ficava ensaiando a pregação. E a música também. Eu me lembro que em casa nós tínhamos uma tábua de passar roupa e eu ficava brincando de cantar, tocando em cima da tábua de passar roupa. Então são 3 coisas que marcou essa minha caminhada para o discernimento vocacional. Eu já vi alguns seminaristas ou pessoas que pensam em ser padres dizendo assim: mas a minha história é diferente, eu nunca celebrei missa quando eu pequeno, eu nunca tive desejo quando eu pequeno, algo depois que foi. Não necessariamente a história vocacional de alguém precisa passar por isso, né, padre? Também Deus tem vários outros desígnios. Tipo assim, não é a história, como é que eu posso dizer, necessária e obrigatória para alguém que vai ser padre desde pequeno desejar isso, né? Exatamente. Cada um faz o seu caminho vocacional. Então, existem pessoas que não fizeram essa experiência, vocações maduras. Hoje nós temos no seminário muitas vocações maduras, pessoas que fizeram outras experiências e depois... Às vezes já são formados em outras coisas. Isso. No nosso seminário mesmo nós temos pessoas que fizeram faculdade, hoje estão cursando a teologia, concluindo a sua formação para receber a ordenação sacerdotal.
é isso mesmo. Cada um faz o seu caminho. A vocação é um grande mistério. Nós não conseguimos, assim, controlar esse mistério da vocação. Sim, então, de fato, é isso. O senhor, como coroinha, logo criança, né, ainda, mas o que é que ajudou a sustentar até a ida para o seminário toda a vida e a espiritualidade do senhor quando chegou à juventude, que não é a mesma cabeça do coroinha? Como que foi assim a integração e a proximidade de igreja até antes de entrar no seminário? Eu venho de uma experiência de igreja, de paróquia, eu digo uma experiência muito marcante, porque a nossa comunidade era uma comunidade assim muito viva. Então isso me ajudou muito nesse processo. Então, como eu fui me envolvendo muito com a vida da comunidade, eu sempre tinha aquele desejo de oferecer algo mais, o desejo de me entregar ainda mais. Eu penso que algo que foi também fundamental foi o grupo de jovens, porque eu estava vivendo aquele processo, então eu fui coroinha, ainda fazendo a catequese. Quando eu recebi o sacramento da confirmação, eu me lembro que eu tinha isso muito vivo dentro de mim. Depois que eu terminar, eu saio da igreja e vou fazer outras coisas. Então eu tinha isso. Mas como eu gostava de cantar, gostava da música, eu me lembro que nesse processo da conclusão da catequese para a recepção do sacramento da confirmação, uma catequista teve a inspiração de constituir um grupo de jovens. E me chamaram para ajudar com a música. Então foi algo que me fez permanecer na igreja. Prendeu. Então, através do grupo de jovens, eu fui participando ainda mais intensamente da igreja. Depois dessa experiência do grupo de jovens, eu tive certeza que, de fato, a igreja era o meu lugar. Então, eu diria que o grupo de jovens foi fundamental. Depois, com o passar do tempo, esse grupo de jovens deixou de existir, mas eu continuei com a música. Então, foi assim uma vida muito intensa, cantando a missa, ajudando na organização da comunidade. Isso me ajudou muito. Então eu diria que a participação no grupo de jovens, isso foi fortalecendo a minha vocação. Olha que coisa, né? A inspiração de uma catequista praticamente prende um jovem que um dia se tornaria padre, não é? Eu sou muito grato a essa catequista. Hoje ela mora no Mato Grosso, então quando ela vem para Itapetininga, ela vai até a paróquia, então sou muito grato a ela, porque atribuo a ela esse meu caminho vocacional também. Ela me ajudou na constituição desse grupo de jovens que me proporcionou uma experiência muito forte com Deus. Olha só, como que era na infância? O senhor se caracterizava mais desinibido, um pouco mais tímido, como que era? Eu acho que eu sempre fui um pouco mais tímido, mas eu tive assim uma infância, eu diria, uma infância de verdade, né? Até vindo para cá eu me recordava de alguns fatos da infância, as brincadeiras com os amigos, porque como eu venho de uma experiência de bairro, então nós tínhamos uma convivência muito intensa. Jogo de futebol, basquete, handebol, nós brincávamos na rua, então eu tive uma infância assim, muito intensa na rua, no bairro. Então é uma experiência muito agradável, boas lembranças que eu trago comigo. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais tímida, mas tinha um relacionamento muito bom com os meus amigos, com as pessoas do bairro. Ah, entendi. Com que idade que o desejo de ser sacerdote começou a ficar mais sério? Foi aquele processo que depois do 18 já começar a convivência? Como que foi? Antes disso? Isso. Eu penso que depois dos 18 anos, eu trabalhei, fiz um processo de trabalho, eu era mecânico de moto. Olha! Então eu trabalhei dos 14, comecei aos 14 anos. Olha, cedo? Cedo. Na oficina eu comecei aos 14 anos e fui até os 20 anos quando eu ingressei no seminário. Entende bem de moto então, padre, né? Sim. Mas gosta de moto ou só... Gosto. Ah, é? Até há pouco tempo eu tinha uma moto, agora eu não tenho mais. Porque a vida sacerdotal exige muito, então eu não tinha muito tempo para utilizar a moto. Para utilizar. Então eu fiz esse caminho de trabalho, então até os 18 anos eu penso que isso foi sendo consolidado dentro de mim. A partir da convivência com o seminarista, hoje o padre Valduri, então nós tivemos uma convivência muito boa, isso também foi me ajudando naquele processo, as conversas que nós tínhamos, as partilhas, embora eu não dissesse assim claramente que eu tinha o desejo de ser padre, era algo muito reservado a mim, eu não partilhava na esse meu oficina, desejo. Por exemplo, o senhor não falava que queria, pensava isso? Eu até às vezes na escola, brincando assim, mesmo no ensino médio, eu brincava que ia ser padre, mas assim num tom até de brincadeira, mas no fundo já existia um desejo. Então nessa partilha também com o padre Valduri, que na época era seminarista, a gente conversava muito, então
Então isso foi também assim me ajudando a consolidar esse meu desejo. Eu penso que um fator fundamental para o meu caminho de discernimento assim de forma mais intensa foi uma experiência que eu vivi no cerco de Jericó. Então em Itapetininga acontece o cerco de Jericó, então o cerco de Jericó era muito participado. E teve um ano que eu fui participar do cerco de Jericó, teve uma noite que foi pregação sobre vocação. Então o padre que estava pregando, ele disse, tem pessoas aqui que sentem o chamado, a vocação, a vida sacerdotal. Levante a mão. Eu segurei a minha mão e não levantei a mão. Segura a mão! Eu me recordo que tinha um amigo ao meu lado, então eu disse, eu não posso levantar a mão, porque senão ele vai ficar sabendo que eu tenho esse desejo. E o padre continuou a pregação e o padre disse assim, tem gente que sente o desejo, mas não levantou a mão. Levante a mão. Aí eu tive a coragem e levantei a mão. E a partir daquele dia eu tomei a decisão de começar a fazer os encontros vocacionais. Olha só. Depois daquele dia eu participei do Despertar Vocacional, que é promovido todos os anos pela nossa diocese, e no ano seguinte eu fiz o convívio. Então trabalhando, o convívio era sábado e domingo, então uma vez por mês eu ia ao seminário e fiz durante o ano 2007 todo o caminho para o ingresso no seminário em 2008. Então foi esse processo. Agora tem um fato que precede tudo isso. Na minha fase ali de adolescência, mais ou menos aos 13, 14 anos, eu vivi uma experiência, eu caí da árvore e tive um ferimento na perna. Foi algo assim simples, mas depois eu tive uma infecção muito grave. Então eu ouvi do médico isso, né? O médico brincou comigo dizendo assim, você foi visitar São Pedro e voltou. Olha. Então foi uma infecção muito grave. Eu me lembro que na cama do hospital vinha um questionamento muito grande sobre o sentido da vida. Então, com 13, 14 anos, eu me questionei muito naquele momento sobre o sentido da vida. Qual era a finalidade da minha vida neste mundo? Então, eu penso que esse fato foi um fato assim determinante para que eu fizesse esse processo de descoberta da minha vocação. Qual é o sentido da minha vida? Qual é a finalidade da minha vida nesse mundo? Afinal, por que eu estou nesse mundo? E também eu vivi uma experiência muito forte com Nossa Senhora nesse tempo. Eu sentia muito forte a presença de Nossa Senhora. E aqui também tem um outro fator, que é a presença do meu avô. Porque a situação foi tão grave, né, correndo risco realmente de morte, alguém perguntou para o meu avô como eu estava. O meu avô disse assim, eu já entreguei para Nossa Senhora Aparecida. E a minha primeira paróquia Nossa Senhora Aparecida. Olha só. Então eu atribuo todo esse caminho à presença materna de Nossa Senhora, que a partir daquela experiência dolorosa me ajudou a perceber que a vida tem sentido e que eu teria uma missão para exercer nesse mundo. Então eu penso que tudo isso está interligado. Sem então dúvida. Eu fiz todo o caminho vocacional. Em 2008, 11 de fevereiro de 2008, eu ingressei no seminário São João Paulo II da Diocese de Itapetininga. Uma coisa importante é realmente frisar o quanto serve de base a vida do jovem no discernimento vocacional está inserido numa comunidade. Porque hoje a realidade da internet, você tem o desejo, aí você vai bebendo dos pregadores virtuais, que isso não é ruim, a evangelização na internet ela tem que acontecer, mas às vezes o jovem ele faz uma caminhada muito virtual da igreja, aprende no curso de fulano, aprende no curso de Beltrano e tal, não sei o quê, vai para um evento, vai para outro, e às vezes na própria paróquia não tem uma vida inserida, um dia a dia, uma busca de estar ali e se colocar a serviço, né? E não tem jeito, para forjar numa vocação, tem que estar inserido no dia a dia da paróquia. O pároco precisa conhecer você, as pessoas precisam ver o seu trabalho, entender o seu engajamento ali. E, claro, tudo que se tem na internet ajuda, mas eu não posso ser um católico só virtual, eu preciso ser também um católico que tem a minha vida de igreja. E o quanto isso é primordial para um discernimento vocacional, né, padre? Exatamente, Guto. Eu penso, na minha caminhada vocacional, que a paróquia foi fundamental. A convivência dentro da comunidade, a convivência com os padres, os trabalhos que eu fui exercendo, isso tem, assim, algo extraordinário. Você vai observando o chamado de Deus
para a vocação, a vida sacerdotal, nas situações da comunidade. Eu penso que algo que também me ajudou muito nesse processo de discernimento, porque a nossa paróquia ela tinha assim, uma rotatividade muito grande de padres. Então um padre ficou um ano, depois um outro padre ficou um ano. Então isso também foi me ajudando assim, a tomar consciência que de fato a igreja necessitava de padres, que a igreja precisa dos padres. Então essa presença na comunidade, sem dúvida, ela foi fundamental. A convivência com as pessoas, com os idosos, com as crianças, com os jovens, tudo isso foi me ajudando a assumir essa vocação tão bonita que é a vocação à vida sacerdotal. Quando o senhor ingressa no seminário, com certeza tinha uma certa noção do que aconteceria lá. Mas quais os pontos que foram assim mais difíceis no início de adaptação, aquilo que deparou e disse, nossa, isso é desse jeito, mas e agora? Como vai ser? Quais os pontos que foram mais intensos para se ter diante dos desafios ali do início de um seminário, né? Eu penso que primeiro é a rotina. Como, graças a Deus, a minha formação familiar é uma formação que me fez uma pessoa muito independente. Então eu tinha uma autonomia. Claro, eu morava com a minha família, tinha, claro, Sim. que dar satisfação. 14 anos já trabalhava, imagina, né? Não. Então, eu, graças a Deus, tive assim, sempre uma independência. Então a minha família me formou para tomar decisões. Sim. Então eu tinha uma vida muito independente nesse sentido, que eu tinha uma autonomia. Quando você ingressa no seminário, a rotina é totalmente diferente. Então eu penso que a primeira situação é a rotina, você se adaptar à rotina do seminário, tem escalas, todas essas coisas. E o segundo grande desafio é a convivência, porque você vem de uma família diferente da família dos outros seminaristas. Então você tem uma formação familiar, você vem de uma experiência, você entra no seminário com diferentes pessoas. Eu penso que o principal desafio foi esse, você aprender a conviver com as pessoas que pensam diferente de você. Mas Deus vai trabalhando. Eu me lembro que tinha um colega de seminário que era uma pessoa assim considerada um pouco mais difícil de conviver com ela. É considerado. E uma vez eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor a história desse colega, e a partir daquela experiência de diálogo, eu entendi a razão pela qual ele tinha alguns comportamentos. Então isso me ajudou a conviver com ele de forma muito mais saudável. Então a nossa relação se tornou muito melhor dentro do contexto do seminário. Então o principal desafio, sem dúvida, é a convivência. A princípio, você chega com a sua experiência familiar e você precisa entender que o outro tem uma experiência diferente da sua. Então esse é um grande desafio no início do seminário. Depois que você entende que é isso mesmo, o seminário é o encontro de pessoas diferentes, de contexto familiar, contexto social, são totalmente diferentes, muitos são bem diferentes uns dos outros, mas na medida em que você consegue perceber que a diferença é uma riqueza, isso se torna algo que vai agregando muito à vida sacerdotal. Isso vai, às vezes, contra o que as pessoas pensam que é um seminário, né? Os meninos estão lá, graças a Deus, eles comem, estudam, mas é um ritmo intenso de manhã até a noite, não é, padre? O ritmo é intenso, sim. Nós começamos, no caso de Itapetininga, nós viajamos. Então, o senhor não tem nenhuma função no seminário? Hoje eu sou professor no seminário. É professor lá? Sim, estou mais ou menos há uns 5 anos lecionando no seminário. Então, aqui no nosso seminário, o propedêutico, os estudos são internos, certo. Então você faz os estudos internos. Na minha época, nós também estudávamos num colégio particular, então no período da manhã fazíamos um curso em preparação ao vestibular e depois, durante o dia, passávamos então no seminário, né? À tarde, à noite, nós morávamos no seminário no primeiro ano. E depois vem a filosofia e a teologia. A filosofia e a teologia, os seminaristas de Itapetininga viajam todos os dias para Sorocaba. Então, embora a distância não seja tão longa, mas uma viagem todos os dias, ela acarreta um cansaço. E depois você tem as atividades internas do seminário, as aulas internas. Então, a rotina ela é bem intensa. E ao final de semana, você tem a pastoral. Você vai para as paróquias da diocese. Porque durante a semana, limpeza de banheiro, limpeza de tudo, essas coisas todas, é com os seminaristas. Isso. Lavar os pratos.
Ajeitar tudo, né? Às vezes tem uma cozinheira ali que ajuda, né? Isso. Mas a maioria das atividades, os seminaristas têm que se revezar entre si. Isso, o nosso seminário funciona exatamente dessa forma. Então, toda a parte de limpeza, a organização do seminário, a responsabilidade é dos seminaristas, exceto a preparação das refeições, tem a cozinheira. Inclusive, lavar as roupas. Ainda bem que tem a cozinheira, né? Ainda bem. Mas sabe que tem seminaristas que cozinham muito bem. Na minha época, hoje já é padre, mas tem pessoas que cozinham muito bem, faziam bolos. Coisas diferentes. Seminaristas que cozinham muito bem. Então, a rotina, de fato, ela é bastante Uma intensa. outra realidade, que ainda chegando aí na realidade do seminário, que é importante a gente trazer esses assuntos aqui. Às vezes tem um mito em que o seminarista entra lá, a diocese banca de tudo e ele não precisa de mais nada. É tipo assim, não, entrou lá, a diocese banca de tudo. Mas ela vai dar ali alimentação, ela vai dar o material de higiene pessoal e tal, não sei o que e tudo. Mas, por exemplo, ela não vai ter como dar roupa, um perfume, uma coisa assim diferente. Às vezes um livro, responde aqui. Às vezes um livro que a pessoa precisa comprar. E tem seminaristas que a família pode ajudar, mas tem outros que não tem como, né? Não é simplesmente entrar lá e a diocese dar de tudo. O seminarista, por exemplo, as pessoas se buscarem, a gente buscar ter um olhar de também identificar uma situação ou outra no seminário, eu acho extremamente válido. Porque existem seminaristas que passam, né, privações no seminário, né, padre? Sim, de fato, a grande maioria, Guto, dos seminaristas, né, eles vêm de famílias mais carentes, né, famílias mais pobres, né? A grande maioria, né, de nós somos provenientes de famílias mais carentes. Então, graças a Deus, o nosso seminário oferece toda essa estrutura que você acabou de descrever, e também os seminaristas na nossa diocese, eles recebem uma ajuda de custo. Certo. Então, com essa ajuda de custo, ele pode prover algumas necessidades. Graças a Deus, também as pessoas são muito solidárias. Então, na pastoral, sempre tem uma senhora, uma família que é gentil, que observa a necessidade do seminarista e colabora e ajuda. Então, graças a Deus, a providência de Deus sempre se manifesta assim, de uma forma extraordinária. Eu olho um pouco a minha experiência de seminário, graças a Deus, sempre a minha família me apoiou, me ajudou, mas graças a Deus nunca foi necessário do ponto de vista financeiro. Eu vejo a providência de Deus. Às vezes eu fico pensando, como que eu conseguia comprar tanto livro no período do seminário com aquilo que eu recebia? Era meio salário mínimo. Sim. Então tinha que prover todo o material necessário e comprava ainda os livros. Então eu penso assim, nossa, a providência de Deus se manifestava assim de uma forma extraordinária, porque até hoje não consigo explicar como que rendia aquilo que eu recebia como ajuda de custo. Impressionante. E como que foi a preparação para ordenação, não é? No caso, logo na diaconal, que é a primeira, claro, sacerdotal, mas a diaconal ali é a primeira, é como se dissesse assim, olha, esse passo aqui já não tem mais volta, né? Eu sempre pergunto aqui aos padres sobre esse sentido. O que passa ali dentro do coração? Tipo, eu tenho certeza que é isso, mas até no dia a pessoa não tem 100% de certeza, mas tem certeza que Deus encaminhou até ali e tal. Como que é esse misto de sentimentos, certezas, incertezas, quando chega naquele dia, na porta da igreja, em que até então vai se prostrar ali para a ladainha de todos os santos e ali acontecer tudo que acontece? Né? Eu tenho uma frase comigo, certa vez lendo um texto sobre vocação, a frase é essa: a vocação é uma certeza que se constrói todos os dias. Então eu trouxe isso para a minha vida. É claro, é uma mistura de sentimento. Ao mesmo tempo a alegria de saber que está chegando aquele grande momento em que você vai se prostrar e consagrar inteiramente a sua vida a Deus, colocando a sua vida a serviço de Deus, do povo de Deus. Ao mesmo tempo um sentimento de temor, porque você faz o processo, 8 anos no seminário, no caso do Tapetininga, 8 anos. 8 anos, quando você vai chegando nos últimos anos,
você observa que não foi suficiente. Você não conseguiu aprender tudo aquilo que você precisava aprender para exercer o ministério. Então existe uma mescla aqui de sentimento. Ao mesmo tempo a alegria e ao mesmo tempo o temor, porque se trata de algo muito sagrado. Então eu penso que é uma mescla de sentimentos. Mas Deus, na minha vida, sempre deu sinais de confirmação da minha vocação. Então isso me ajudou a viver esse momento com muita maturidade, com muita serenidade. Tem um fato que eu conto sempre quando as pessoas me perguntam sobre vocação, que marcou profundamente a minha vida. Eu estava ali já encaminhando para a ordenação diaconal. Eu fazia atividade pastoral numa cidade da nossa diocese. Eu me recordo que foi no Dia dos Pais. Naquele domingo, eu acordei e me coloquei essa pergunta. Eu nunca vou receber um presente do Dia dos Pais, porque eu não serei pai biológico. Então, eu não terei essa felicidade de receber da mão dos meus filhos um presente pelo Dia dos Pais. Eu tenho assim um carinho muito grande pelas crianças, convivo muito bem com as crianças, então tenho assim uma afeição muito grande, né, pelas crianças. E fiquei pensando, naquele domingo, no final do domingo à noite, eu me lembro que terminou a missa, o padre rapidamente foi para a casa paroquial, eu também ia para a casa paroquial para voltar para o seminário. Quando o padre foi para a casa paroquial, eu ainda fiquei, não me lembro a razão, na igreja. E veio uma senhora bem idosa. Ela veio caminhando com uma sacola na mão. Ela chegou e ela disse assim, isso aqui é para você e para o padre. É um presente do Dia dos Pais. Caramba! Então aquilo me deu assim um choque, porque o que mais assim mexeu comigo foi que, primeiro foi uma resposta de Deus, claro, mas foi uma senhora idosa. Então isso mexeu muito comigo, porque era uma senhora idosa que estava colocando nas minhas mãos um presente por ocasião do Dia dos Pais. Então, aquele fato assim confirmou de forma assim extraordinária a minha vocação naquela reta final. Falei, não, de fato, eu vou viver a experiência da paternidade. Não será uma paternidade biológica, mas uma paternidade que se exerce a partir do sacerdócio. Olha. E depois eu fui entendendo nesse processo de assimilação do significado e ao mesmo tempo da fecundidade do celibato. Então, o celibato faz da minha vida uma vida ainda mais fecunda. Hoje eu fecundo a vida das pessoas com a pregação da palavra. Isso. Então, a semente que eu vou depositar é a semente do evangelho no coração das pessoas. Isso. E essa é a experiência que eu vivo mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, esse processo foi essa mescla de alegria pela graça de receber o sacramento da ordem e, ao mesmo tempo, o temor, reconhecendo a grandeza desse dom que Deus colocaria em mim, né? O vaso de barro recebendo um grande tesouro, que é o sacramento da ordem. Que lindo! Falando em presente, eu quero lembrar que pela Arte Sacro você tem a oportunidade de presentear um padre, um seminarista, um diácono. Você que não conhece ainda, você pode acessar o site e lá no site da Arte Sacro tem uma aba chamada Presenteie o seu padre. Presente de padre, presenteie o seu padre. Está aqui, inclusive, o QR Code e todo o encaminhamento, o link está na descrição desse vídeo. E sabe o que é legal? Você ter a oportunidade de presentear o padre com o que realmente talvez ele precise, não é? Eu brinco aqui, viu, padre, que os padres eles têm coleção de toalha, né? Muita toalha, né? É verdade. Com o nome do padre, a toalha. Padre Luiz Paulo, né? Tá ali, né? E tantas outras coisas, caneca e tantas outras, né? Então, caixa de sabonete, não é? Ganha muito, né, padre? Ganha, é verdade. Toalha e caneca. Toalha e caneca é o recorde. É o recorde. Então, pessoal, vai lá, chega perto do aniversário do padre, aniversário de ordenação, a Arte Sacro preparou uma aba do seu site com o nome Presenteie o seu padre. Lá tem várias opções de presente, você coloca o endereço do seu padre, o WhatsApp dele, se for necessário medida, a Arte Sacro vai entrar em contato com ele, se não, vai mandar e vai chegar lá um presente da Arte Sacro para o padre. Às vezes um estola, às vezes um símbolo, uma casula, tem várias. Sapato, lá tem também na Arte Sacro, muita coisa boa, tá? Lembrando que a Arte Sacro tem em São Paulo, ali perto da Catedral da Sé, Balneário Camboriú, em Recife, ali próximo à Praça do Carmo, tá bom? Então conheça a Arte Sacro, tenha essa oportunidade, inclusive agora estamos aproximando no final do ano,
Vamos lá, perto do Natal, um presente para o seu padre, ele vai ficar feliz da vida, não vai, para os padres? Oh, com certeza. Padre também gosta de ganhar presente. Gosta. Gosta. E muitas vezes presente de padre, né? Porque nem todo mundo dá, não é difícil, né? Ah, padre, tá aqui um colarinho de klezmer. Não vai dar, é difícil, Isso, né? É difícil. Padre, um amito pro senhor. Um amito. E usa, né? Usa muito. Ó, padre, uma camiseta de klezmer. Padre, qual é o tamanho da sua camisa de klezmer e tal? E aí as coisas vão... o padre com certeza vai ficar feliz também com esse tipo de presente para padre, não é? Uma casula, um estola, um símbolo e assim vai. Então, acesse lá a Arte Sacro, não é? Ô padre, uma pergunta para a gente ir se encaminhando. O padre tem um almoço hoje, não é? Para presentear outro padre, né, amor? Que é o nosso padre, que a gente está gravando hoje no dia do aniversário do padre Márcio, que é muito amigo do senhor, né? Muito Talvez amigo. um ao outro que tem as mais proximidades assim na diocese, né? Sempre conversam, sempre se encontram, né? Nós temos, graças a Deus, uma relação muito boa eu com o padre Márcio. Nós convivemos por um período juntos no seminário. Quando eu ingressei no seminário, o padre Márcio já estava concluindo a formação, talvez no 3º ano de teologia. Então nós convivemos 2 anos e nós temos uma relação muito boa. Então eu inclusive sucedi ele na economia do seminário e depois essa amizade se estendeu. Então é um grande amigo, Sucedeu na economia, mas ficou muito tempo no seminário como econômico, não? Eu fiquei um bom tempo no seminário como econômico. É um desafio também. É um desafio, né? É um desafio. Né? Porque geralmente quem passa na economia do seminário já chega na paróquia ali já bem encaminhado, né? Realmente, foi uma experiência que me ajudou muito. Hoje, na administração da paróquia, eu, assim, trouxe uma experiência muito boa. Você conhece muito bem o padre Márcio. O padre Márcio, ele tem uma... É formado em administração? Ele tem uma habilidade, assim, né? É um carisma que ele tem mesmo. Um empreendedor, uma capacidade de organização muito grande. Então, também eu bebi dessa fonte. Olha que maravilha, né? Ô padre, se nós pudéssemos hoje aqui entender que esse nosso episódio vai chegar no coração de vários jovens que desejam ou ouviram falar que tem cara de padre ou desejam o sacerdócio, tem uma fagulha dentro de si, quais os pontos principais que o senhor trazia aqui que poderia elencar diante de tudo isso, para que ele possa olhar dentro de si se realmente existe um caminho ou uma identidade sacerdotal dentro dele, não é? Os pontos que a gente pudesse trazer aqui. Sim. Eu gostaria só de contar um detalhe interessante, que tem um amigo, quando nós nos encontramos lá da comunidade, ele sempre lembra desse fato. As pessoas olhavam para mim e diziam assim, tem cara de padre, né? Sim. Aí eu perguntava, mas que cara padre tem? Porque eu não tenho que ter cara de padre, eu preciso ter coração de padre. Uhum. Então sempre foi essa a preocupação, não é ter uma fisionomia de padre, mas ter um coração de padre. Eu penso que fundamental nesse processo de discernimento, essa imersão, primeiro em Deus, claro, esse contato íntimo com Deus, porque é nessa relação íntima com Deus que nós vamos descobrindo qual é o nosso chamado. E Deus fala conosco de maneira muito bonita através das pessoas, na comunidade, aquilo que nós partilhávamos sobre a importância da comunidade. Então eu penso que isso é fundamental. O jovem tem o desejo de ser padre, comece a participar ativamente na sua paróquia. Comece a conviver com o padre, a dialogar com o padre, a conviver com as pessoas, porque nós, no nosso caso, os padres diocesanos, eles estão mais voltados para a vida paroquial. Então, a participação na paróquia, isso é fundamental, você se envolver com as pastorais, com os movimentos, participar dos encontros, dos retiros. Isso faz toda a diferença nesse processo de discernimento vocacional. Então, eu diria, esse contato com Deus, esse contato com a comunidade, são duas relações importantes nesse processo. E dentro da comunidade você terá a oportunidade de conviver com o padre, de conviver com as pessoas. Não ter medo de questionar a sua própria vocação, questionar aqui no sentido de fazer esse caminho. Questionando, será que de fato é isso? Não se fechar numa única possibilidade de vocação, abrir outras possibilidades de vocação
e depois fazer aquele caminho de Santo Inácio, o caminho do discernimento. Isso. Porque às vezes Deus dá assim uma palavra de imediato. Vem aquela iluminação e você prontamente consegue entender que é essa a vontade de Deus. Porém, nem sempre isso acontece. Então a necessidade de perceber, eu me realizo pensando no exercício do ministério sacerdotal, quando estou na comunidade, existe uma realização interna, isso me ajudou muito a fazer esse caminho de discernimento vocacional. Então, fundamentalmente, eu penso que essas duas relações são importantes. A relação com Deus e a relação com a comunidade. E na comunidade, naturalmente, você vai ter o contato com a vida da igreja e a partir desse contato você consegue discernir certamente a sua vocação. Às vezes o jovem, ele deseja ser padre e aí ele fica tipo como se fosse numa prateleira, dizendo, olha, eu queria ser aqui porque aqui eles usam hábito, eu queria ser dessa diocese porque tem mais facilidade de usar cresma ou não, já nessa outra o bispo não gosta muito que os seminaristas usam, nem sempre os padres, e fica aquela coisa, né? Então eu acho que é isso aqui, eu acho que eu tenho que ir tal, não sei o que e tal. Mas o senhor que tem uma certa proximidade com o direito canônico, para a gente trazer hoje para as pessoas que nos acompanham, né? Do ponto de vista do direito canônico, né? O que é que caracteriza o padre? No sentido de batina, queresma, sempre. Andar sem, ele estaria errado? Não estaria? Ou não seria adequado? Ou seria? Porque às vezes o jovem, ele caracteriza a qualidade e o nível de padre, não é? Claro, é lindo um padre de batina, um padre que se identifica com Cristo, mas será que aquele que não usa, ele é menos ou é uma categoria abaixo, não é? É como se fosse a Série A do Corinthians, né? É um padre de Série B, mas tá bom, mas faz gol e não tem problema, a gente entende, né, e tal, não sei o quê. Mas, do ponto de vista daquilo que a igreja pensa diretamente no Código de Direito Canônico, quando se fala da veste do padre, da identificação do padre, pode se caracterizar certo, errado, indicativo, não indicativo, para a gente entender, porque às vezes o jovem faz uma confusão em relação a isso, né? Sim. Por exemplo, o seminarista, às vezes o bispo não quer muito que o seminarista use, né? Mas porque eu sei que pode, não sei o quê, eu vou e ponho. Aí cria uma celeuma, uma coisa, né? Isso. Mas do ponto de vista de igreja mesmo, aquilo que o direito canônico indica nesse sentido. Né? Sim, eu gostaria de fazer uma observação. Eu penso que é fundamental nesse processo que o jovem ele tenha o desejo de se identificar primeiro com Cristo bom pastor. Isso nos identifica como sacerdote. Ser de fato, um reflexo do Cristo bom pastor, que vem para cuidar das suas ovelhas. Então nós, sacerdotes, os padres, devemos ser essa expressão do Cristo bom pastor, essa expressão do amor de Deus, do Cristo que se aproxima, o Papa Francisco fala, né, ter o cheiro das ovelhas, essa proximidade, essa relação com as ovelhas, sem medo de se aproximar, de receber as pessoas. Eu penso que isso é fundamental. A identidade sacerdotal, ela se manifesta na atitude do padre. Claro, a veste clerical, como a normativa prevê, ela nos ajuda. Primeiro, a veste clerical é uma disciplina. Ela me ajuda também nesse processo de disciplina, tendo sempre presente que, em primeiro lugar, no meu caso aqui, eu estou de clergyman, ou mesmo de batina, a veste me ajuda sempre também a tomar consciência de quem eu sou. Então, cada vez que eu coloco o clergyman ou a batina, esse é um sinal que me ajuda a tomar consciência de quem eu sou. Eu sou um sacerdote. Para mim seria muito mais confortável, falo agora de mim, não usar a veste clerical. Porque a veste clerical, ela me identifica como padre. Então, se você está andando no shopping, né, as pessoas vão sempre olhar para você como sacerdote, porque a veste te identifica. Então seria às mais vezes pedia até confortável. confissão no shopping, confissão no aeroporto. Na folga, né? Suponhamos você. Isso, tá lá na folga, vai no cinema, na entrada do cinema. Padre, o senhor poderia aqui? Eu não usava clergyman assim, com tanta frequência. Quando que eu passei a usar a identidade clerical com frequência? Quando eu vivi uma experiência no shopping. Certa vez eu estava de férias, voltando de viagem, e na volta, nós passamos em algum lugar, eu estava com o clergyman. Eu me lembro que eu estava na fila para tomar um sorvete
E uma jovem ficava olhando para mim. Eu achei estranho. O senhor estava com... Estava de clergo, nas férias, né? Eu achei estranho, a jovem olhava, até que ela criou coragem, ela se aproximou. Ela disse: o senhor é padre? Eu disse: sim, sou padre. O senhor pode me dar uma bênção? Eu estou precisando muito de uma bênção. Eu dei a bênção. A partir daquele dia, eu disse assim: bom, é importante usar a veste. Não para mim, mas para que eu possa ser identificado. Porque aquela jovem precisava simplesmente de uma bênção. Ela se aproximou e disse: estou precisando muito de uma bênção, padre. Então, naquele momento, eu dei a bênção. Então, Guto, a normativa diz que o clérigo ele deve usar uma veste que o identifica. Né? Temos a veste talar, que é a batina, e, dentro das possibilidades, o clergyman também. Né? Ou uma veste que seja digna do sacerdote, de tal modo que ele seja identificado como tal dentro daquela cultura. Então, a partir da normativa, nós devemos usar uma veste que nos identifique como tal. Hoje, aqui no Brasil, os sacerdotes usam a batina, né, que é a veste talar, ou o clergyman, que nos identifica. Então, do ponto de vista da normativa, nós devemos usar uma veste que seja compatível com a vida clerical e que seja um sinal para a comunidade que aquele é um sacerdote. Tá? Então, é isso. Mas, de fato, esse não é o essencial do ministério. Eu comecei dizendo que, sobretudo, nós precisamos ser essa expressão do Cristo Bom Pastor. Mas pela experiência própria, eu noto que a veste ela é importante não para mim, mas para que o outro possa me reconhecer como padre. Precisando de uma confissão, aqui tem um padre. Então a veste nos ajuda a identificar o sacerdote. Às vezes é duro, porque até na folga, andando assim, já aconteceu assim na folga? Acontece, sim, acontece. Como eu falei, eu estava de férias, né, dentro de um shopping, voltando para casa, paramos no shopping para fazer uma refeição. Então, a partir daquele dia eu entendi, não, a veste é importante, não para mim, a veste é importante para o outro. É verdade. Para que o outro me identifique. Que coisa, hein? Eu quero muito, assim, primeiro eu quero dizer que essa é a nossa primeira conversa de outras, tá? Nós já vamos depois agendar, quem sabe um dia, lá em São Paulo, no estúdio mesmo, nosso lá, que a gente possa fazer um só sobre direito canônico, trazer ali algumas temáticas, algumas situações que com certeza o pessoal vai... que nós temos uma necessidade de falar, e aí nós vamos combinar com calma. A gente vai na fila do sorvete também, né, amor? Eu acho que isso é importante, né? Né, amor? Isso é importante, né? Além da gente ir, a gente vai dar uma andada por ali. E também, para o senhor já conhece a Ítalo Brasileiro, onde é o nosso estúdio? Não, ainda não. Vale muito a pena conhecer a paróquia Carlo Acutis, né? Que é a paróquia universitária Carlo Acutis, a primeira paróquia com o nome de Carlo Acutis do mundo, né? Do mundo. E daí nós vamos combinar esse segundo aí, que seria um Santo Flow voltado aí a questões de direito canônico, para a gente trocar uma ideia e tudo. O senhor topa, né? Topo, será um prazer, será uma alegria. Aí a gente faz um sorvetinho, um hambúrguerzinho, vale a pena, né? Tá chegando perto da hora do almoço e eu falando sobre isso, né? Padre, eu quero agradecer a generosidade, tá? Do senhor estar conosco hoje, no Santo Flow Vocação, e muito agradecido pela graça de estarmos juntos aqui hoje, nesse dia. Sou eu que agradeço, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui participando do Santo Flow, podendo participar, compartilhar um pouco da minha história vocacional e quem sabe despertar no coração de outros jovens o desejo de viver a vida sacerdotal. Então agradeço pelo carinho, pela acolhida, pelo convite. A você que esteve conosco, muito obrigado mesmo pela sua participação. Agradecemos a Arte Sacro, ela que é a madrinha dessa nossa série Vocação. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. E até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau. Maravilha.